São 8h28, hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. E a Mônica hoje vai falar da relação do governo federal com as redes sociais. E aí, Mônica, bom dia. Oi, bom dia, Barão. Antes eu queria contextualizar um pouco, Barão, sobre essa questão das redes e das reações das instituições às falas do presidente da República. Quer dizer, em meio a essa crise que a gente está vendo aí, meio aterrorizante, Barão, que varre o mundo, que junta disseminação de coronavírus com pânico nos mercados financeiros, e especialmente no Brasil. Ontem a Bolsa teve a maior queda do século, no nosso país, 12% desabou a Bolsa. Congresso, Senado e o Supremo têm tentado, Barão, baixar a bola na relação com o presidente Jair Bolsonaro, evitando responder a todo momento a declarações e afirmações consideradas, feitas por ele e consideradas provocativas, no mínimo, No fim de semana, por exemplo, ele convocou manifestações para o dia 15, que apesar de ele negar essas manifestações, tem sim um foco contra o Congresso, um foco muito crítico em relação ao Supremo Tribunal Federal. Ontem ele desenterrou o tema de fraudes eleitorais, afirmando que ele foi eleito no primeiro turno, que ele vai provar que houve fraude. Quer dizer, ele coloca em questão o sistema eleitoral e a legitimidade de todos os governantes eleitos em 2018. Enfim, o presidente não sossega, vamos dizer assim, em meio a essa crise econômica. Essa sim um tema grave, essa sim um tema real e que vem trazendo desgastes para o presidente, e um tema que ele, do qual ele tem procurado aí, vamos dizer, escapar, Essa questão, essa informação, ela chegou a autoridades, quer dizer, há vários estudos de análise de redes sociais que mostram que esse assunto, a economia, Barão, é um assunto que desfavorece o presidente nas redes sociais. As redes sociais estão caras a ele, Vamos a eles. A consultoria Arquimedes, por exemplo, ela coletou 208 mil manifestações sobre o PIB nas redes. 81% eram desfavoráveis ao governo. Um outro estudo que circulou ontem entre empresas, entre brancos e entre autoridades, um estudo da AP Exata, dizia que o governo vem perdendo essa guerra de dominância narrativa nas redes e que os apoiadores do presidente da República fazem muito barulho nas redes sociais, mas tem influenciado uma bolha cada vez mais radicalizada. Quer dizer, antes, esses perfis, que também têm perfis adeptos do presidente, muitos robôs, enfim, uma mistura grande, mas eram mensagens que ultrapassavam essa bolha mais de admiradores do presidente, chegavam ao que eles chamam de bolha antipetista, bolha anticorrupção, bolha moralista, e agora isso tem ficado um pouco mais restrito. Agora, Barão, isso significa que o presidente, neste momento de problemas econômicos maiores, de PIB que não cresce, de coronavírus, de problemas com o mercado financeiro, vem perdendo um pouco essa que eles chamam de dominância narrativa, mas isso não significa que o presidente não mantém ali o que eles chamam da bolha do presidente. Uma bolha grande, um número de apoiadores ainda muito grande, e, portanto, quer dizer, isso pode definir um pouco o tamanho das manifestações do dia 15, está todo mundo esperando para ver se vai ser grande ou pequena. Então, o fato dele diminuir, perder um pouco o impulso nas redes, não significa que ele não tem apoio mais algum na sociedade. Significa que ele, exatamente isso que eu estou falando, perdeu um pouco de impulso, e isso acaba também ajudando nessa decisão de autoridades de permanecerem em silêncio diante de tantas coisas que o presidente vem falando nos últimos dias, Barão. Agora, tem que ver qual é o limite disso, até quando dá para ficar em silêncio diante de acusações tão graves como essa que ele fez sobre o nosso sistema eleitoral, Barão. Pois é, Mônica. E assim, se o presidente Bolsonaro de fato tiver provas, é importante que ele apresente, especificamente falando agora sobre essa acusação, porque não é normal, Então mostra as provas, investiga, prende se tiver alguém responsável, mas jogar para a torcida do jeito que ele joga é muito estranho. É muito estranho no momento em que está todo mundo preocupado com o cenário econômico. Agora, essa questão que a Mônica está trazendo para a gente, especificamente das redes sociais, é um dos principais pontos de apoio do presidente da República. Foi assim durante a eleição, veio se mantendo assim ao longo desse tempo. Então,
por mais que use robôs, e usa mesmo, está muito claro isso, né? Por mais que tenha ali também pessoas radicais que entendem que o Bolsonaro, qualquer coisa que ele faça está certo, né? Mesmo que não esteja, digamos assim, agindo corretamente, ele perder esse tipo de apoio das pessoas que vão lá analisar cada um dos fatos, também me parece algo normal, porque uma coisa é você dar amém para tudo que qualquer líder político faça, seja ele Bolsonaro, Lula, eu, Felipe Bueno, Carla, Mônica. Outra coisa é você, peraí, tá certo isso, tá errado isso, analisar cada um dos caras, foi bem aqui, não foi bem aqui, que me parece que cada um deveria fazer, né? E não baixar a cabeça, tá tudo certo, tá tudo errado, né? Esses extremos não fazem bem, né? Pensar, né? Pensar, exatamente, analisar friamente o que está sendo feito e não também cair no barulho do que a rede social está falando, aquele cara que você segue está falando, isso é importante também. Agora, esses analistas mostram questões interessantes, Barão, de como o presidente da República, de fato, ele se importa muito com as redes, a rede é um motor, as redes sociais são um motor para ele aí de funcionamento, da forma de fazer política, e como, de fato, o presidente encontra sempre uma narrativa que acaba fazendo com que ele tenha de novo o domínio, o que eles chamam de dominância narrativa nas redes. Então, um exemplo que um deles me deu, por exemplo, na questão da Amazônia, durante 4 dias o presidente apanhou quando estava tendo os incêndios na Amazônia, de repente ele acha o mote da soberania, né? Porque o presidente da França veio falar de internacionalização da Amazônia, ele acha o mote da soberania e ele reverte o jogo nas redes sociais. Então é algo ao qual ele se dedica. E eu acho que é interessante a gente ter essa perspectiva até para entender um pouco o comportamento do presidente da República, né? Em meio a uma crise grande no mundo, em vez de falar disso, que é um tema onde ele vai perder essa dominância narrativa, né? Porque está acontecendo essa crise e as pessoas vão questionar as respostas que o governo tem dado a ela, em meio a isso ele lança um tema no qual, se pegar, ótimo, né? Porque vamos ficar aqui discutindo fraude eleitoral em vez de discutir as medidas que o governo está tomando em relação à crise econômica, que é o que importa de verdade. Mas nesse tema aqui, ele vai ter uma predominância, porque ele vai ter um domínio dessa narrativa e vai conseguir mobilizar essa bolha fiel a ele, que é uma bolha, repito, grande. Mas então é interessante a gente entender como é a atuação nas redes, para a gente entender um pouco do comportamento mesmo do presidente da República. Claro. Né? Tem hashtag agora, foi no primeiro turno, por exemplo, no Twitter, né? Essas coisas que a gente já está vendo por aqui. Muito bem, a Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário, sempre com uma notícia em primeira mão. Um beijo, Mônica, até lá. Um beijo.